Olá, pessoal, muito boa noite. Eu sou Marcelo Egea e essa é mais uma reunião da Tribo. Hoje, ao vivo, e a partir de agora, vocês são todas e todos convidados para estar aqui conosco nessa nova iniciativa. A Tribo é uma iniciativa da Magda Santana, do Rolando Pilícia e minha, para trazer novidades, artigos, histórias sobre o mundo do RH e da gestão de pessoas, de uma maneira descontraída e muito sincera. Nossa proposta é falar desses assuntos de uma maneira descomplicada, muito honesta, olhando para o futuro. Esperamos que vocês estejam conosco e por isso a gente criou um grupo lá no LinkedIn. Vocês podem acessar através desse QR Code ou através do link Cutly, Tribo com H, traço grupo, tudo junto. Vocês vão encontrar lá todos os artigos que a gente vai comentar aqui hoje e outros que a gente vai colocar sempre ao longo das semanas entre os nossos encontros aqui. Vai ser um prazer enorme ter vocês lá conosco nessa empreitada. Queria, então, dar a chance aí de cada um de nós se apresentar, falar uma boa noite, né? Como é que tá, Magda? Tudo bem? Boa noite, Rolando, boa noite, Marcelo, meus parceiros aqui nesse papo que nós vamos ter hoje, vamos ter mais frequentemente daqui para frente. Boa noite, audiência, né? Todo mundo que está nos prestigiando, então, meu muito obrigada desde já aí pelo interesse, né? Pelo prestígio, né, de ter vocês aqui conosco. Eu sou Magda Santana, eu trabalho como consultora na Adigo e passei 30 anos aí da minha vida laboral em grandes organizações, trabalhei em 2 farmacêuticas, trabalhei na GM, trabalhei no Carrefour, e é um prazer compartilhar um pouco, né, dessa trajetória que eu tive em tantas organizações e agora como consultora com quem está aqui com a gente. Legal, bem-vinda, Magda. Rolando. Tudo bom? Olá, boa noite para todo mundo. Eu nem vou falar da história, vocês veem, né, pelos cabelos brancos, vai demorar muito tempo. Mas, hoje em dia, eu sou um dos sócios da Blend Consulting, por um lado, e por outro lado, sou amigo e frequente conversante junto com a Magda e com o Marcelo, e decidimos levar ao ar, literalmente, esta iniciativa de conversar sobre assuntos que nos interessam a todos os que estamos por aqui, né? Que são os assuntos relativos a gente. Então, obrigado por estar aqui, por tomar um período da sexta-feira à tarde e lá vamos nós. Legal. Bom, eu sou Marcelo Egea, eu sou consultor, sou um dos sócios da Ser Total, estou há 20 anos, né, nessa vida de consultor. Não vou tomar o tempo de vocês falando de mim, depois eu convido vocês para o meu LinkedIn, para vocês me conhecerem um pouco melhor. A Tribo é uma ideia que a gente teve de falar sobre RH de um jeito diferente, de um jeito não tradicional. Na verdade, nós vamos escolher a cada encontro um artigo, né, uma notícia que a gente entenda que seja relevante e tenha impacto na vida da gestão de pessoas, na vida do RH, né, dos RHs, para comentar aqui, né? Como nós temos experiências diferentes, visões diferentes, a ideia aqui não é concordar, é a gente olhar por pontos de vista diferentes mesmo e debater, tá? E a gente quer que vocês participem colocando perguntas. Várias pessoas já estão aqui com a gente, eu queria reconhecer aqui quem que já está presente, gente, tem bastante gente, ó. Fernanda Azardo, boa noite, contando os minutos aqui da Cidade Maravilhosa. Bem-vinda, Fernanda. Ivani Antiqueira, boa noite, obrigado, Ivani, da tua presença. José Augusto dos Santos Servino, boa noite, falando de Vitória do Espírito Santo. Obrigado, José Augusto. Márcia Leal de Oliveira, boa noite, pessoal, sucesso para todos. Obrigado, Márcia. Andréa Sardo, muito obrigado, Andréa, pela tua presença, viu? Edmar Babo, boa noite, sucesso, nossos amigos. Isis Vecchias, de Andrade Pérez, boa noite, parabéns, sucesso pela iniciativa. Renatinha Viana, obrigado, Rê, por você estar presente, boa noite, parabéns, sucesso, obrigado. Eduardo Gebara, Magda, Rolando e Egea, parabéns pela iniciativa. Putz, Eduardo, obrigado, viu? Tanto tempo que a gente não se vê, uma honra ter você aqui. Isabel Nicolas, boa noite. A Belzinha.
Obrigado, Bel, pela tua presença. Tem aqui também Denise Conde. Que bom participar desta tribo com H. Obrigado, Denise, da tua presença. E temos também Simone Moraes. Boa noite, Simone. Obrigado da tua presença. É uma honra ter todas e todos aqui. Como vocês já perceberam, dá para vocês colocarem perguntas e participar deste bate-papo, desta bagunça organizada. Muito bem, vamos começar aqui com a notícia que a Magda, né? Começa? Magda, pode começar, não? Sim, é isso aí. Que a Magda escolheu para comentar hoje. Magda, está com você a bola. Vamos lá. Foi difícil escolher entre tantas, mas eu escolhi essa notícia, que é tédio social. Isso me chamou a atenção, esse título, né? Por que ninguém mais vai com a cara de ninguém depois da pandemia aqui do El País? A Silvia Carpalo fala um pouco desse tema, traz algumas pesquisas no artigo, né? Mas eu acho que, assim, essa questão do tédio social, que é um tema para pós-pandemia, eu acho que é importante a gente começar a se perguntar, né? Como é que vai ser, como é que as relações vão se dar depois da pandemia? Porque, no final das contas, a gente, no início, ficou muito assustado com esse isolamento forçado, mas depois a gente acabou ficando na nossa bolha, né? Então, como é que vai ser sair da bolha e começar de novo, né? Ter todas as relações, ir para o trabalho, ir para a escola, ir para o escritório, né? Então, tem várias pesquisas mostrando que já tem aí uma tendência ao trabalho mais híbrido, né? Alguns jovens recusando o trabalho se não tiver essa configuração de um trabalho à distância, do home office e tudo mais, né? Então, é como se a gente tivesse, assim, se decepcionado com a sociedade, eu imagino, porque no começo as cenas que a gente via eram os aplausos para os profissionais de saúde, né? Então as pessoas fazendo supermercado, ajudando os idosos nos seus condomínios, os restaurantes distribuindo refeições, né, para aqueles mais vulneráveis. E depois, o que a gente vê agora o quê? As pessoas indo para a festa clandestina, não usa máscara, aglomera, não respeita as restrições. Então tem opa, peraí, né? Porque a gente ouviu muito, acho, no começo da pandemia, a história de que tudo isso nos ensinaria, né? Toda essa transformação, né, que foi meio a força, assim, nos ajudaria a melhorar, sermos melhores no mundo. Né? E aí, depois de um tempo, a gente começa a desconfiar disso. Será? Né? Será que a gente ficou melhor mesmo depois com tudo isso? Né? E no artigo, depois eu aconselho todo mundo ler, né? Tá bem fácil e gostoso, né? A linguagem. Ela diz o seguinte: olha, a gente meio que se acostumou a ver as coisas binariamente. Né? Ou é preto ou é branco, ou é sim ou é não, ou é positivo ou é negativo. Então tudo as pessoas tinham que escolher um lado. Usa máscara ou não usa máscara? Toma vacina ou não toma vacina? Faz tal coisa ou não faz tal coisa? Né? Isso afastou as pessoas. Ao invés de, porque as pessoas começaram a ficar, bom, como é, né? Eu vou ficar aqui na minha bolha, então. Né? Tomar um lado, né? Tomar um lado, exatamente. Então, isso um pouco afastou as pessoas. E isso tem um cansaço emocional, né? Falou, ai, que gente chata. Então, tem um meme assim, um meme que fala sobre isso, né? Olha, às vezes ficar calado é só preguiça mesmo, né? Dá uma preguiça social, né? Então, é disso que ela fala. Tem um tédio social, eu tô com preguiça de me relacionar, tô com preguiça de me posicionar toda hora eu tenho que dar opinião sobre tudo, né? Então, é um pouco isso tudo provocou um cansaço emocional, e aí eu gerei com isso um afastamento. As pessoas ficaram, como eu falei, mais na sua bolha, né? Então, como é que é agora, né? Depois desse longo período de pandemia, de confinamento, um confinamento que foi
como eu disse Imposto, inicialmente, né? Imposto, forçado. né? Forçado. Sim. Agora não é mais. Talvez as pessoas estejam escolhendo o confinamento, estejam escolhendo, que é isso que ela está dizendo. Estou com tédio social, estou com preguiça da convivência, né? Isso tudo está me cansando um pouco, né? Então, a ideia a minha pergunta é essa: como é que a gente retoma as nossas relações depois deste período pós-pandemia, né? Então, a gente está com preguiça de se relacionar. Então, como é que a gente retoma isso? Volta para o trabalho, volta para a escola, volta para o escritório. E como recria, né? Isso no ambiente do escritório, né? Do presencial, né? Sim, aliás, para os RHs presentes, né? Eu me sinto em casa porque vim desse lugar, desta área. Tem um vídeo, não sei se vocês viram esse vídeo, ótimo, que começou a circular, que é a síndrome do Zoom. Então, o rapaz volta para o escritório, mas ele está de pijama. Aí de cueca. Vocês já viram? De cueca. Já. Aí aliás, podemos botar esse vídeo lá no grupo também, porque eu acho que muita gente não viu. A gente coloca lá, porque aí, enfim, ele é chamado para uma DR com a gerente do RH e ela diz para ele: fulano, você não está no Zoom, você está aqui. Porque ele começa a falar: não ouço você, né? Ele entra no... Enfim, que é um pouco isso. Eu acho que o hábito, a gente vive dizendo isso, né? A pandemia trouxe novos hábitos, a gente se acostumou também. É verdade. Vai ter que Primeiro a gente ficou um pouco, assim, no primeiro momento perdido, né? A gente teve que criar novos hábitos. Agora que a gente criou esses novos hábitos, será que a gente vai ter que abandoná-los para a gente começar a se relacionar de novo? Voltar a essas relações sociais? Então, esse tema do tédio social me chamou a atenção e ele está conectado com a questão da saúde mental. Né? E com retorno para os escritórios, né? E com retorno para os escritórios, como é que vai ser o trabalho daqui para frente? A gente se perguntava isso lá no começo, né? A gente começou a se perguntar isso, como é que vai ser o futuro do trabalho? E agora, nessa retomada, a gente vai ter que perguntar a mesma coisa e se preocupar com isso. Né? Eu estava te ouvindo, Magda, desculpa, mas também tem uma questão, é uma das caras das escolhas que a gente tem para fazer, né? Porque nós dizíamos, o confinamento, a quarentena foi forçada, mas também existe agora a ameaça, né, de sermos forçados novamente a voltar ao trabalho, né? Quando tem pessoas que ainda não querem, por exemplo, ou pessoas que perderam o músculo do relacionamento presencial e demais, está sem ser treinado há um bom tempo, né? Mas essa é uma das escolhas que se apresenta para muita gente, né? Quem tem essa oportunidade, que é de voltar ou não voltar, e qual é o preço a pagar. Ou claro. defendo, desfruto do meu tédio social, ou vou lá colocar a cara. Agora, você sabe que você falando, eu tinha lido também já a matéria, né? Quando você apresentou e tal, falou que iria falar sobre ela. Uma coisa interessante que me ocorreu é assim: a gente fala de que a gente está com tédio social, mas eu acho que, no fundo, a socialização é algo que, em si, exige esforço. É que a gente estava tão acostumado com ela que virou padrão. Né? Na hora que a gente pôde se ver livre dela, né? A gente percebe o quanto a gente põe de energia para socializar. Eu não estou dizendo que seja mal, ao contrário, quer dizer, nós sabemos dos benefícios disso e tal. Mas é assim, eu acho que tem, se a gente olhar pelo outro lado, socializar custa. Socializar custa esforço, energia. A gente tem que usar padrões comportamentais específicos e tal. Quando a gente não precisa fazer caras e bocas, não precisa estar, né, estando bem todo o tempo, porque pode ter alguém atrás da gente na fila do café, sei lá, muita coisa fica mais fácil, né? Então, eu fico pensando, né, nesse mundo que a gente vive, né, que é socializado e tal, o quanto a humanidade não botou esforço, né, energia para a gente alcançar isso. E a pandemia deu uma chance da gente sentir outra, meio como férias, né? A gente tira férias e depois é difícil de... Não tem aquela história? Eu ouvi essa história. Tem. Que algumas pessoas dizem assim, né, que tirar férias é doloroso. Eu já ouvi falar muitas vezes que tem gente que evita férias porque sabe que na volta é muito doloroso ter que se readaptar ao ritmo que tinha. Então tem gente que prefere não mexer. Já ouviram isso, não? Já.
Mas vamos chegar ao ponto no qual provavelmente então o trabalho desde casa acaba sendo um alívio para os introvertidos, né? Que... Claro. Nós temos uma pessoa aqui que é a Gedena Gedena. Bonfim. Isso. A Gedna, Eu trabalho em hospital. Gedna, desculpa, Gedna, eu falei errado. Eu trabalho em um hospital, então eu sempre fiz híbrido. Confesso que é pela saúde mental, não consigo ficar online o tempo todo. É verdade, tem isso, né? Algumas pessoas têm essa necessidade do social também mais forte, né? Tem razão. É uma questão complexa, mas que a gente, em RH, vai ter que lidar com ela, porque ela está aí, né? Ela já está posta, né? Agora, algumas pessoas não querem voltar, né? Não querem. Desculpa. Por isso eu dizia, Marcelo, Magda, que se apresenta uma nova grande oportunidade de permitir às pessoas fazer suas escolhas e, a partir de aí, adaptar processos, estilos gerenciais, políticas e demais a essa escolha, né? Porque descobrimos que dá para trabalhar desde casa. Mas também é verdade que tem gente que não tem na sua casa o melhor local para trabalhar. Claro. O Rafael está aqui, Rafael colocou aqui, Rafael Fernandes, obrigado da tua presença, Rafael. O preço de socializar depende do perfil psicológico de cada um. Introvertidos estão adorando, né? Claro. Tem aquelas crianças, inclusive, né? Quem tem filho pequeno, nós não temos mais aqui em casa, mas tenho sobrinhos. Tem criança que está se dando melhor na escola, porque eram crianças que se sentiam mais oprimidas na socialização. Quando elas têm a telinha, elas se soltam. Os professores não acreditam, falam, esse moleque, o que aconteceu com ele? Que ele se soltou. Se soltou porque ele não está exposto, né? Ele está com a telinha. Então, é um experimento social fantástico, apesar de ele ser muito doloroso, com perdas humanas inimagináveis, né? Interessante, bacana. Também esse tema, só para finalizar aqui, em homenagem ao meu marido, porque ele tem esse tédio social, ele tem preguiça, que é o que você falou, Marcelo, tem muito esforço para fazer. Então, ele falou que ele estava com preguiça, e aí eu li o artigo que ele estava... Olha, eu achei um artigo para você, então eu dei para ele ler, né? Ele falou, nossa, esse sou eu, e eu vou continuar usando máscara depois também, porque assim... Eu também. Tamo junto. Fala para ele não ter tédio social comigo, que eu quero conhecer ele. Aqui, então, a inspiração foi essa. O Lourenço Plaque está dizendo aqui, entretanto, não depende muito das pessoas. Algumas empresas não estão mais adotando o home office, querem os funcionários na empresa. Pois é, Lourenço, aí a gente está acompanhando essa questão meio complicada, né? É um jogo que vale a pena ver o que vai dar. José Augusto diz, não esqueçam que para isso temos que avançar na legislação, se não for feito, risco trabalhista grande no futuro. Ah, sim, com certeza. A adaptação dos contratos, pelo menos nos meus clientes, eu tenho visto um movimento muito forte para isso. E Andréa Sarno está dizendo assim, essa é a grande questão, o quanto ficamos confortáveis e abrimos essa oportunidade das pessoas escolherem. Pois estamos percebendo modelos diferentes, né? Algumas empresas impondo, outras não. Alguns bancos, né, nos Estados Unidos, que definitivamente, bancos de investimento, não, vai ter que voltar para o escritório e ponto, pagando para ver, né? E diminuindo o salário de quem trabalha em casa. Ou, por que eu vou pagar o salário de Nova York para quem trabalha, sei lá, né, em algum lugar por aí. Exatamente. Muito bem, gente, vamos lá. Rolando, então, deixa eu aproveitar esta conversa que está aparecendo aí sobre escolhas ou não, ou retornos forçados, né? Se você quiser colocar aí no ar, Marcelo, tá aí. De todos os assuntos, né, que estamos tratando, tanto nós consultores quanto as pessoas de recursos humanos e até líderes de negócios preocupados com gente, né? Sobre o retorno ao trabalho, todos, né, concordamos que tem problemas novos, né? Além dos que já tínhamos, né, para liderar, para gerenciar e demais, tem problemas novos. E um deles que cobra, né, uma cara nova, mais forte, emerge hoje em dia, é a questão do favoritismo, fruto daquilo que os cientistas chamam de bias da proximidade. Então, por que eu escolhi este assunto? Essa pergunta básica que a gente se faz, né? Porque, do meu ponto de vista, Magda, Marcelo, quem está nos ouvindo e participando, é um alerta concreto
para os gestores de um assunto, de um problema, né, que virá num novo contexto, né? Sempre foi a proximidade. Quem trabalha em empresas grandes, né, sempre sabe que a proximidade é um assunto. Mas agora, né, a proximidade adquire um contorno diferente. O contorno de estar ou não estar. Estar presente ou não. E mais do que isso, né, algumas pesquisas, quem se der ao trabalho de ler o artigo que está colocado lá no grupo, recentemente, né, Accenture, Gallup, Pew Research, todas elas apontam para duas questões que são convergentes, né? O temor das pessoas que escolhem ficar em casa ou que ainda têm que ficar em casa de ser esquecidos e as sensações dos líderes, dos gestores, de que vão ter que lidar com dois mundos diferentes, já não com uma equipe em dois lugares diferentes, mas com dois mundos. A gente é uma tribo, né? Aqui falamos da tribo com H, mas também corre o risco de se criar uma tribo sem H, né? Ou duas tribos. A tribo dos que estão no local de trabalho e a tribo dos que não estão. Então, por escolha ou por não poder. Então, o artigo trata especificamente do caso de uma empresa, Synchrony Financial, né, que é o novo nome da GE Capital. Né? É um spin-off da GE Capital, uma empresa de 16 mil pessoas em todos os Estados Unidos. É a líder global de administração de cartões de grupo de afinidade, né? Gap, Amazon e demais. Okay. Estão lidando com isso de uma forma interessante. Eles estão obrigando a não estar todos os dias na empresa. E estão obrigando aos próprios líderes, ao comitê executivo, a não ir todos os dias à empresa, conscientes, né, do rol, da modelagem do rol que esses líderes têm, para dar verossimilitude, né, para gerar confiança no fato de que as pessoas que escolherem ficar em casa, ou tiverem que ficar em casa, não se sintam esquecidas pelos gestores e continuem em carreira, né, para dois grandes assuntos, que são essências da liderança. Alocação em projetos, né, e continuidade de carreira e demais. Interessante. Porque são essas duas, principalmente a sensação de ser esquecido, né? O medo a poder ser esquecido é o que está fazendo com que muitas pessoas retornem ao trabalho, apesar dos seus medos, né? Apesar de seu gosto, apesar de ter aprendido a gostar de outra coisa, ou para não ter que enfrentar o tédio social, né? Simplesmente. Pois é. Então, este é um assunto, né, que vamos ouvir falar muito nos próximos tempos, certamente. Né? Os bias existem, os bias são instintivos, o bias é uma forma que a gente tem de fazer um atalho, né, emocional para a tomada de decisões. De raciocínio. Né? De raciocínio e demais. Mas qual é o antídoto, né, que a gente tem para isso? É a toma de consciência. Sim. E a reflexão consciente. Né? Como estou tratando esta questão? Tem uma autora, Alison Hill, que também está mencionada no artigo, né? Que é autora de um livro que saiu agora em abril, de equipes remotas excelentes, como liderar equipes remotas excelentes, que fala muito nisso, né? Na crença de um novo desafio para os gestores, ou de uma nova prática necessária para os gestores, que é a reflexão pessoal frequente sobre como estão tratando as pessoas da equipe. Coisa simples, não tem que construir uma catedral sempre. Né? Conversei com as pessoas, tive diálogos não utilitários esta semana. Se eu foram equitativos, tenho uma agenda de diálogos, etc. Ou seja, o desafio é como faço, como gestor, para que as pessoas não se sentam esquecidas, deixadas para trás, ou até passadas para trás, por conta de escolher ou não poder ir para o trabalho. Né? Então, uma vez mais, é o ambiente... por que eu gostei deste artigo? Né? Porque ele traz alguns assuntos, para além da história que está lá, ele traz alguns assuntos que para mim são importantes, né? Claro, como mas são mesmo. Justiça, né? Justiça nas decisões, claro. Construção de confiança nesse novo ambiente, reconhecimento ao desempenho, né? Frustração
aceitar, né, a frustração de pessoas. Então, é um ambiente no qual, digamos, temos que aceitar líderes, colaboradores individuais, qualquer um, que estamos todos aprendendo, não é uma espécie de grande experimento. Desde a própria discussão, se volta, não se volta, como se volta, quem volta. O Servino falava das leis, né? Tem algumas manifestações aqui que eu queria colocar e reconhecer. Uma delas, eu não sei se é Nicolas ou Nicolás, mas é Pelícia, então deve ser... Conheço esse cara. Nesse ponto de proximidade, ainda tem um fator de pessoas que começaram em empresas novas durante o período de home office e não conhecem seus colegas pessoalmente, o que pode dificultar o processo. Exatamente, Nicolas. Exatamente. É isso aí. Obrigado da tua presença, Nicolas, você tem toda a razão. A Fernanda Zardo colocou, isso tem muito a ver com a cultura da organização, que pode estimular esse medo. Tem a Meg, obrigado por você ter vindo, querida. Delícia ouvir vocês, queria estar bem juntinho, para além de ouvir, sentir o calor desse grupo. Então, querida, essa não tem TED social. Essa não tem TED social. Obrigado, Meg. Tem aqui o Cláudio, coloquei, visitei uma empresa no setor farmacêutico antes da pandemia, que havia recentemente mudado de sede. E no novo local já não havia espaço para todos. O home office com escala de funcionários havia se tornado obrigatório. Estava dando certo? A resposta que eu vi era que todos estavam aprendendo juntos a lidar com as novidades, exatamente. Legal. Então, o que você acha, Magda? Você ia falar alguma coisa? Eu acho que eu te cortei. Não, eu ia falar que essa questão que o Rolando traz tem a questão da cultura da empresa, né? Eu acho que a cultura, e alguns CEOs já se manifestaram a respeito disso, né? Que quando tivesse todo mundo vacinado, pelo menos 2 vezes por semana, ele queria, porque a cultura que foi construída, a cultura, para as pessoas sentirem como é que a banda toca, elas tinham que ir lá, né? Porque a cultura é feita de símbolos, a gente sabe disso, né? Então, o espaço, né? Como é que é mais informal? É da linguagem, a roupa que vai, né? A história lá do Zoom é divertida por isso, né? Então, eu acho que vai mudar aí o guarda-roupa de todo mundo, mas, enfim, a cultura tem que ser levada em consideração nessa questão que ele traz, né? Então, alguns vão preferir ficar, mas eu acho que tem uma questão que é transversal, que é a questão cultural, né? Então, como é que a gente também vai garantir essa questão? E aí, de novo, é complexo, não é assim, não tem resposta simples para uma questão complexa como essa, mas há uma preocupação com isso, principalmente dos CEOs que foram entrevistados, eu conversei com alguns, né, de que as pessoas têm que estar presentes no escritório para essa garantia, né? Tem algumas premissas aí. De fato, tem uma... Fala. De fato, tem uma super briga mediática, né, entre o CEO da Netflix e o CEO da Twitter, né, com troca específica sobre essa história, né, de voltar ou não voltar. Deixa eu jogar um pouco de areia nesse negócio aqui, porque é o seguinte, ó, eu sou antiguinho, né? É que eu não tá dando para ver o cabelo branco, mas eu sou antiguinho, né? Cor da barba e tal. Na minha época, que nem tinha celular, né? Logicamente que a gente está falando aí de um passado não tão distante. A gente tinha, por exemplo, equipes que não vinham ao escritório, como até hoje não vem. A equipe de vendas é uma equipe de campo. E essa reclamação é uma reclamação que já existia. É como se eles, por não virem ao escritório, fossem pessoas excluídas de vários temas. Isso já existia. Não tem nada de muito novo nisso. É que a gente esquece. Mas as equipes de vendas que estão no campo já viveram isso. E mais... O desafio novo, Marcelo, desculpa, o desafio novo é que o gerente de vendas, né, aquele que eu também sou da tua época, né, que convocava no Parque Ibirapuera e metia a mão no capô dos carros, né, a ver a que hora tinham chegado. Então, esse gerente sabia que toda a sua equipe tinha que estar na rua. Hoje em dia, o gerente, sem escolher, pode ter a sua equipe a metade no escritório perto dele, a metade em casa. Claro, Rolando, claro. Essa é a diferença, né? Eu vejo diferenças. O que eu estou dizendo é que, assim, talvez a gente possa tomar algumas lições do passado, né, como um meio para a gente enfrentar isso que existe. E tem mais uma coisa, né, que eu acho que é importante. Você falou de um checklist de o que eu preciso garantir para que as pessoas se sintam reconhecidas e eu manter o contato com elas. Claro. Esse checklist, se a gente tivesse lido ele 10 anos atrás, ele continuaria válido. Porque isso é uma coisa que a gente sempre pregou.
que os líderes tivessem uma frequência de contato real, profundo com as pessoas. Claro. Coisa que a gente sabe que é muito complicada. Uma vez mais, aí um novo desafio, né? Porque antes as pessoas, se o líder não fazia isso e não prestava serviços gerenciais excelentes, as pessoas tinham no corredor, no cafezinho, em qualquer outro lugar, alternativas para isso. Hoje não tem, estão em casa. Então, sim. Isso chama mais ainda para a responsabilidade, não, né? Sem dúvida. Mas que, na minha opinião, né, eu acho que a gente tá olhando para um fenômeno novo, mas que tem raízes do passado. Muitas das coisas que nós estamos defendendo hoje, elas vêm sendo defendidas há anos dentro de RH, por nós. Mas, assim, sem muito eco. Isso a pandemia acelerou, né? A gente isso. Defendeu o home office, a pandemia acelerou a confiança, quer dizer, eu não preciso ficar vigiando comando e controle. É uma coisa que a gente fala, olha, não está funcionando mais comando e controle. Aí veio a pandemia e falou, olha, tá vendo? Você não controla nada. Não adianta, a sua cabeça tem que estar em outro lugar. Você tem que estabelecer confiança, conversas, né? Tudo isso, mas a pandemia teve um ganho aí que foi a aceleração do tempo. Claro. Foi há 10 anos se falava e as coisas ainda estavam a passos mais lentos. Agora elas dispararam. O home office, a confiança, as conversas, né, que não são utilitárias, né? Eu adoro esse termo das conversas não utilitárias. Eu gostei disso também. Conversas não utilitárias é o easy talk, né? Eu espero que ela avance na gestão. Gestão ajude a avançar a gestão de pessoas, que é isso que a gente estava esperando acontecer. Então, a pandemia teve que falar para o cara, assim, para o gestor que estava lá atrás, cara, é agora, é a raiz, vai. Olha, tem muitas contribuições aqui, eu não vou poder incluir todas, mas tem uma aqui do Rafael, que eu acho que é legal trazer. Os caras de venda são normalmente extrovertidos, sempre se carregaram com muitas pessoas, antes ou agora dependem da presença física. Não sei se eu entendi direito a tua colocação, Rafael, mas o que eu entendi que você está falando é assim, que por natureza os caras de vendas são mais extrovertidos e eles têm, vamos dizer assim, mais habilidade, mas ao mesmo tempo mais necessidade do contato. E supostamente mais gosto, né? Pelo contato. Claro. Bom, eu só queria terminar com um alerta de toda esta história, que é... Claro. Os gestores temos que ter, os líderes, sobretudo, temos que levar em consideração que hoje, a como está, as pessoas, por um lado, não têm alternativas. Se se sentem abandonadas, não estando no trabalho, sozinhas em casa, isso acelera a frustração, né? E a outra grande chamada de atenção para mim do assunto é o fato de manter toda a equipe se sentindo olhada, se sentindo acompanhada, com presença física ou não. Porque esse cenário veio para ficar, sobretudo nas organizações, como a Fernanda dizia, por exemplo, em que a cultura faz com que isto seja estimulado, não? A questão da segurança psicológica. O gestor vai ter que brindar segurança psicológica a quem está em casa, a quem está na empresa, e inclusive aos recém-chegados, como dizia o Nico por aí, que tem um desafio extra, né? Porque nos conhece. É isso aí. Marcelo, você quer falar de alguma coisa? Não, eu quero. Preparou alguma coisa aqui para agora? Não, eu preparei. O artigo que eu selecionei para falar hoje, na verdade, assim, eu tinha dois e eu acabei optando por esse aqui, que é uma entrevista do jornalista Ezra Klein, uma entrevista feita com o James Sussman, que é um arqueólogo, e um antropólogo, na verdade, não um arqueólogo, um antropólogo, que escreveu um livro muito interessante falando da Idade da Pedra até a Era dos Robôs, né? Ou seja, o trabalho, né, desde a Idade da Pedra até a Era dos Robôs. Aliás, tem 2 livros recentes a respeito disso, muito bacanas, um deles é o do James Sussman. E o que me chamou a atenção, né, nessa entrevista, muito bacana, é que o Ezra Klein, ele começa a matéria, né, antes de entrar no conteúdo da entrevista, lembrando do Keynes, né, em 1930, que escreveu um artigo que ficou famoso, porque ele, em 1930, na época da crise, né,
da Bolsa de Nova York e tal, né, da Grande Depressão, ele falou assim, olha, em 100 anos, o mundo vai ser completamente diferente, porque o artigo era direcionado assim para as nossas crianças, quer dizer, qual é a economia que a gente vislumbra para as nossas crianças. Ele falou assim, olha, daqui a 100 anos, o mundo não vai ter escassez de nada. Não vai ter falta de nada, porque naquele período está faltando tudo, né? Faltando comida, faltando tudo, né? Uma insegurança completa. Ele disse isso, nós vamos ser tecnologicamente avançados, nós não vamos ter necessidade de nada e as pessoas não vão precisar trabalhar tanto. Tá? Menos de 100 anos depois, e é isso que ele traz, né, na entrevista, que eu achei bacana, ele diz assim, olha, nós, menos de 100 anos depois, nós estamos numa situação completamente diferente. A pandemia mostrou para a gente que, assim que a gente tenha um pouquinho de tempo disponível, a gente vai tentar enfiar alguma coisa nesse tempo para trabalhar mais. Né? Basicamente foi isso. Né? E aí, ele na entrevista, né, com o Sussman, o Sussman traz uma coisa interessante, ele diz assim, olha, convivendo e estudando a mais antiga tribo de caçadores e coletores que existe na Terra, talvez a última, né, que sobreviva disso. E todos os dados que a gente tem de antropólogos dos últimos recentes, né, sobre como viviam os caçadores-coletores, né, na antiguidade, antes desse modelo que a gente tem hoje, tudo aponta para um fato que é surpreendente. Os caçadores-coletores trabalhavam 15 horas por semana, e tinham uma vida mais saudável que a gente. Eles eram mais saudáveis, fisicamente mais saudáveis, eles tinham mais tempo para outras coisas, né? E também tinham uma dieta mais balanceada. Isso hoje, nos estudos, quem quiser, o artigo está lá colocado no grupo, podem ler lá. É muito interessante. Eles assim, então, isso é fato. A gente hoje sabe disso, ao contrário do que muita gente achava, né? Porque sofriam. Não sofriam. E o que me chamou a atenção é porque na pandemia, hoje, né, atualmente, nós estamos vivendo um fenômeno interessante. As pessoas, elas descobriram, né, primeiro elas descobriram que o home office fez elas trabalharem mais, porque elas estão em casa e tá fácil, né? Ficar mais tempo no computador, no celular, etc., estender a carga horária. E perceberam o prejuízo que isso traz, o impacto. Ao mesmo tempo, como é bom estar em casa. E você poder dar atenção para os seus filhos, para a tua esposa, para o seu marido, para o seu companheiro, quem quer que seja, para o seu lazer, para a sua saúde. Então, assim, a pandemia, de novo, né, acho que foi um grande experimento para a gente, social, e para os RHs eu acho que é importantíssimo, porque aquela história do equilíbrio, né, vida-trabalho, que a gente trouxe tantas vezes, e que entrava por um ouvido e saía pelo outro, as pessoas falavam, é legal mesmo, mas as pessoas viveram hoje. Elas estão sentindo o impacto disso. Então, nós nunca tivemos tantos casos de burnout, a Andrea Sarno está aí, né, que é especialista nesse assunto, está aqui acompanhando. Nós nunca tivemos, o Brasil é um dos países que mais tem ansiedade no mundo, né? A pergunta precisamos trabalhar tanto? Precisamos, de fato, ter um estilo de vida assim? E o Sussman, ele diz assim, uma coisa que a gente descobre, olhando a história, é que assim, a gente não está trabalhando para atender necessidades, não precisa mais. Nós estamos trabalhando para atender um desejo, ou desejos. Né? É bem diferente. Trabalhar para atender necessidades, a gente não precisaria trabalhar tanto. O problema é que nosso modelo de sociedade que a gente tem é construído para a gente querer coisas, e não para a gente viver coisas. A Magdinha, que é da Adigo, né, vocês lidam bastante com essa coisa aí do modelo da antroposofia e tal. Eu acho que esse é um momento importante para fazer essa reflexão, né, porque isso não tem só impacto na saúde das pessoas, do meu ponto de vista, tem impacto na sociedade. Nós criamos uma sociedade que se autoalimenta do quê? De desejo de ter. E a pandemia meio que bagunçou as cartas, né? E as pessoas tiveram que enfrentar essa realidade. Por isso que esse artigo me chamou a atenção, mas eu não sei o que vocês acham, né? Para mim, ele foi muito impactante, assim, quando eu li, não era uma coisa nova, eu já tinha escutado isso antes, mas na hora que eu li o artigo, muito bom a entrevista, me chamou a atenção, falou, poxa, este é o momento, né? Nós estamos com a faca e o queijo na mão, porque nós, RHs, temos capacidade para
para lidar com esse assunto. O Rafael está colocando uma coisa aqui, olha, mais um tempero na conversa. Muita gente se separou por conta da pandemia, pelo excesso de contato familiar. O emprego presencial dava tempo para ter saudade, mudar de ambiente, deve ter muita gente sendo mandada para o escritório para salvar o casamento. Não vou falar nem sim nem não, Rafael, você, por favor, tire suas conclusões. José Augusto está dizendo assim, a coragem da organização de tornar as regras claras e transparentes para todos, de fato. Mas então, o que vocês acham? Estou louco? Primeiro que o ponto do Rafael dá para fazer outra conversa inteira, né? Vamos começar um novo papo. A gente, na próxima live, a gente traz esse assunto, os que se separaram, os que se juntaram também, porque tem gente que se juntou, né? Não queria ficar sozinho. Mas eu achei bacana, porque, assim, de fato, eu acho que a pandemia trouxe essa possibilidade da gente repensar. E nós, RHs, essa mensagem do, olha, vamos equilibrar, vamos ter uma vida mais saudável, porque a gente sabe que isso é importante, inclusive para a produtividade, né? Ela hoje, ela tem eco. As pessoas escutam, porque elas estão vivendo isso, elas estão sofrendo, elas estão realmente sofrendo. Então, eu acho que esse é um momento também para a gente parar e olhar, e muita gente está fazendo isso, gente pedindo demissão para rever carreira, gente que está mudando de vida completamente, mudando para outro lugar, transferiu a casa para a praia, para quem pode, né? Vivendo de uma maneira diferente, né? Com mais balanço, por isso que eu achei bacana. Já que você falou da antroposofia, eu vou me dar o direito aqui de falar do ser e do ter, né? Que é uma coisa que a gente, na biografia, a gente fala que tem um momento, né? Depois, a crise dos 40, todo mundo já ouviu falar na crise dos 40, que é exatamente. Quando eu chegar lá, vou ver. Quando a gente chega na crise dos 40, você abre, né? Faz a boca do Y lá do jacaré, assim como a gente escolhe carreira, especialista e tal, você escolhe ser ou ter, né? A sua curva psicológica, né? Fala, eu quero ter, então eu vou ficar competindo com quem é mais jovem, com quem chegou na empresa agora, ou eu vou ser, né? Vou deixar um legado, que é um pouco isso também, né? Eu vou ter mais, eu vou continuar nessa loucura, ou eu vou ser, eu vi... Me realizar, né? Me realizar, você falou, mudei a casa para praia e tal. Eu vi na segunda-feira uma amiga querida... Aqui, ó a Gedna falando aqui, eu acho que muita gente também foi buscar autoconhecimento. Sim, acho que sim. Então, eu vi uma amiga na segunda-feira que estava no... aqueles homes, né, que são de estrada e tal, e ela foi trabalhar lá em Gonçalves, estava o home lá, e ela com o computador, né, na segunda-feira, trabalhando aqui e tal. Então, eu acho que também essas reflexões foram potencializadas por este momento. Então, a gente pode, aquele paradigma de que não, se ficar em casa não é produtivo, não vai trabalhar se estiver lá na praia, não vai trabalhar se for desse jeito, né? Isso tudo caiu, porque as pessoas continuam trabalhando, só que o espaço e o tempo mudaram, né? Teve uma aceleração dessa questão do espaço e do tempo, e eu acho, Marcelo, que isso é muito propício para fazer essa discussão que você trouxe. Vamos rever, então, como é que é esse estilo, o que dá para fazer, né? Como é que eu posso cuidar da saúde mental, etc, etc, etc. Então, é um pouco isso. Eu acho que você tem um mundo aí pela frente para a gente falar a respeito dessas mudanças e dessas escolhas. De novo, a gente volta para a conversa que a gente teve com a escolha do Rolando, do artigo do Rolando, que escolhas são essas? Eu vou para o escritório, eu fico em casa, eu trabalho daqui, eu trabalho de lá, né? Que escolhas são essas? Eu quero ser, eu quero ter. Então, eu acho que sim, e está conectado com o autoconhecimento que a Gedna traz aí no comentário dela. Então, eu queria retomar esse ponto também, porque as mudanças que você mencionava, Marcelo, de ir para uma casa na praia, ou ir para uma casa e sair do apartamento, etc. E tal, elas podem ser o resultado de um processo de autoconhecimento, de um processo de reflexão que as pessoas se permitiram ou nos permitimos fazer, aproveitando um pouco esse cimbronaço, esse terremoto, né, de 18, 20 meses atrás. Mas também é verdade que pode ser uma onda para muita gente. Isso é fruto do desejo também, né? Porque os teus primeiros argumentos apontavam um pouco para a questão do consumismo, né, Marcelo? E pode ser também uma outra forma de consumismo. Agora, no meu ponto de vista,
é difícil definir, é difícil diferenciar o que é necessidade e o que é desejo, né? Porque eu posso ter a necessidade de trabalhar, por exemplo, de trabalhar muito, para ter uma realização ou para deixar um legado. E essa necessidade não é de produtos de consumo, é de satisfação pessoal. Agora, o desejo, tomara muita mais gente, né, fosse atrás de seus desejos, inclusive o desejo de trabalhar muito. Ele fala. Em causa própria. Claro. Ele fala uma coisa que é assim, que a gente busca, na verdade, a gente busca, através do trabalho, atender coisas que a gente quer, no desejo desse sentido, porque eu quero, né? E não porque realmente aquilo vai me fazer falta do ponto de vista essencial. Eu sei que essa conversa é uma conversa longa, é uma conversa que a gente tem, inclusive, com vendedores, né? Quando a gente fala como é que você identifica, né, necessidades e desejos, né? Uma conversa que a gente sabe que ela é profunda. Mas eu acho que tem um ponto aí que tem que ser levado em conta, que é essa mudança sociológica que a gente está vivendo. Teve uma pessoa, para não falar que eu não falei das flores, tá? Ó, a Denise Conde colocou: será que as pessoas do Brasil não trabalham demais na pandemia por medo de perderem o emprego? Tem isso também, quer dizer, nós estamos num país onde emprego é, para muita gente, uma coisa escassa, né? Pode ter se tornado uma forma, né, de defesa, de mostrar que faço falta. A resposta pessoal é o medo. Claro. Estamos numa realidade diferente aqui no Brasil, né? Diga, Magda, desculpa. Não, a gente falava disso ontem, quando eu falei, puxa, acho que as pessoas começaram a trabalhar mais, ser mais produtivas, por isso, eu estou em casa, será que vão pensar que eu não estou fazendo nada? Então, deixa eu mostrar aqui como que eu trabalho, saio de uma reunião para outra, saio de uma reunião. Então, assim, também tem essa questão de que, puxa, será que estão pensando que eu não estou fazendo nada? Eu acho que isso agora diminuiu, porque depois se percebeu que você é produtivo em casa e é produtivo lá no escritório também. E uma vez mais, os gestores têm um papel, né, em acalmar explicitamente essas pessoas, se mostrando presentes, estando conectados. Mas, o que eu não gosto, em geral, de algumas dessas argumentações é o fato da suposição de falta de consciência ou de influência externa nas pessoas, né? Estamos sendo manipulados para consumir, etc. Não, ele não falou isso. Eu não digo isso. O que estou dizendo o que ele disse é que a nossa sociedade, a maneira como a gente se organizou, ela nos leva, né? A maneira como a sociedade nos leva a ter um padrão, um tipo de vida que é assim. O que eu acredito. Né? Claro. Se você for pensar, né? A gente fala que o americano é muito consumista. Bom, mas é um padrão de vida deles, eles acreditam nisso. Eles têm nossos desejos atingidos, se se transformam em um padrão, passam a ser uma necessidade. A bronca, né, dos franceses com os americanos está muito por causa disso também, né? Porque eles têm uma forma de encarar, os europeus em geral, né, de encarar a vida diferente dos americanos, né? Então, assim, mas eu achei a reflexão muito boa, bom, num jornal americano, né, New York Times, mas assim, achei a reflexão muito boa, porque ela se aplica a nós também. Será que a gente precisa realmente trabalhar tanto? Né? Quando a gente teve um pouquinho de tempo a mais aqui em casa, a gente não preencheu com coisas que a gente sempre pediu para o Papai do Céu de noite quando a gente rezava. A gente preencheu com trabalho. Para quê? Tudo bem, fiquei com medo de perder o emprego. Tá, é uma reação instintiva ao medo. Mas, será só isso? Essa é a minha dúvida. E eu acho que a gente, como profissionais de RH, tem um papel importante, mesmo porque, de novo, né, a Andrea está aqui respondendo, né, a gente tem um problema de burnout que existia antes da pandemia, e não era pouco. E nós tínhamos um problema de ansiedade também, que estava encoberto, que nunca foi abordado, que era tratado como um assunto de terceira categoria. Não é mais. Então, assim, esse troço nasceu em algum lugar, não foi a pandemia que criou, né? A André está dizendo aqui, ó, André Sarno,
tem a ver com muita coisa, perfil, necessidade, uma discussão muito ampla. Renata... Falando nisso, já estou ansioso pelo nosso próximo encontro. Pois é, vamos terminar, já está no horário. Renata Viana está colocando, fui contratada na pandemia, estou trabalhando no home office, ainda não encontrei com o meu gestor pessoalmente. Minha transição de trabalho com a minha colega foi toda online. É isso aí, novo mundo. Bom, eu passei por essa situação também, né? Trabalhei durante a pandemia 8 meses em uma empresa sem ir, crachá virgem. Fui contratado, onboarding, trabalhei muito e saí... em outra cidade, inclusive. Recebi computador, telefone e crachá em casa e devolvi. Pois é. História para contar para os netos. Quem que vai dar o serviço aí do nosso próximo encontro? Quem vai falar do nosso próximo encontro? Você que é o nosso amigo. Não, eu não, vocês. Quando que é o próximo encontro, Magda? O próximo encontro, dia 17 de setembro, também uma sexta-feira, às 18 horas. Não percam. Quem gostou deste episódio aqui, que é o nosso primeiro, a nossa estreia também com H, né? É Tribo com H, estreia com H. Conte para os amigos. Quem não gostou, conte para os inimigos. Não, bota lá no grupo, não gostei. Claro, achei que o Egeia falou bobagem. Tá? Nós vamos adorar. Inimigos para a gente ter a audiência aqui também lotada na próxima. Na próxima conversa, a nossa ideia é essa, uma tribo conversa, não é isso, Marcelo? É isso aí. Senta em volta da fogueira, conta a história, a gente está aqui para contar a história. E aprende junto. É isso que nos dá esse desejo nos dá esse prazer de estar aqui sexta-feira, às 18 horas. Né? A Fernanda está dizendo aqui, Fernanda Azardo, esse papo merecia mais umas 2 horas por baixo. São muitas variáveis a serem analisadas e cada caso deve ser cuidadosamente analisado. Líderes também são humanos. Com toda certeza. Fernanda, você está convidada, você e todas aqui convidadas para o nosso grupo, porque o grupo, na verdade, a finalidade do grupo lá no LinkedIn é que a gente poste as notícias que a gente vê, a gente lê muito, nós temos sempre muito contato com muito material, a ideia é compartilhar com vocês, que vocês também possam compartilhar os artigos que vocês gostam, tragam discussões e pontos de vista. A ideia aqui, de longe, não é convergir, a ideia aqui é a gente debater. Então, sejam parte da tribo, façam parte da tribo com a gente, vai ser um prazer todo mundo junto. Tá que assim que pudermos ser em ambiente híbrido também a tribo, né? Sim. Mas estaremos já na cerveja. Mas não dá o como é que chama? Não dá o spoiler, deixa eles sentirem isso na prática. Gente, foi um grande, imenso prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e façam parte da nossa comunidade. Fiquem bem, cuidem-se, usem máscara e até a próxima. Obrigado a todos os amigos. Beijo. Tchau. Até.